Gênesis capítulo 45, versículos 16 ao 20, começando no 16, diz assim: E essa notícia ouviu-se na casa de Faraó. Os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde, e não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Oremos. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra que é perfeita, eterna, preservada, inspirada. O Senhor fez que chegasse a cada um de nós esta noite, ó Deus, e nós somos gratos por isso. Obrigado pela liberdade que nós temos de possuí-la, de lê-la, pregá-la, estudá-la, e que o Senhor possa agora transformá-la numa espada inflamejante que possa nos ensinar, possa nos edificar esta noite. Abençoe nosso ouvir e o pregar, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos sentar essa noite e vamos então começar aqui mais um tema que nós estamos vendo. Nós vamos ver o tema que geralmente a gente pega um capítulo e a gente traça aquele capítulo, traça um tema naquele capítulo e a gente se fixa a ele. O último tema que nós vimos sobre prestando contas com o passado, né? O passado bate as portas, e a gente viu que começou no capítulo 42, aí ele adentrou o 43, o 44 e o 45. Então foram todos esses capítulos que estavam todos cobrindo, tratando deste mesmo tema. Pois hoje nós lemos aqui o capítulo 45 e nós vamos começar um outro tema. Esse tema vai ser a salvação ilustrada nos irmãos de José. Nós vamos ver como a história da salvação está ilustrada de forma clara nos acontecimentos e na vida dos irmãos de José. Só que a gente vai começar no capítulo 45, como nós lemos, como um ponto de partida. Nós vamos ter que dar partida aqui na salvação ilustrada na vida dos irmãos de José, mas nós vamos voltar para o 42, porque na realidade ele começa esses exemplos, esses retratos, ilustrações, eles começam lá atrás, no capítulo 42. Você fala, pastor, mas no capítulo 42, 43, 44, 45, a gente cobriu outro tema. Eu sei, mas a Bíblia é um livro que você não tem como exaustar ele, né? Então nós vamos voltar e nós vamos cobrir algumas coisas. Hoje vamos fazer o capítulo 42 e vamos ver esse tema. Mas começando aqui do 45, a gente vai ver algumas características da salvação. Isso é útil para quem é salvo e é útil para quem não é salvo. É útil para entender as características, porque se você não é salvo, se você está aqui esta noite, você não tem Jesus como seu Salvador, nunca aceitou a Cristo como Salvador, isso você vai talvez se identificar. E não só pessoas que estão aqui fisicamente, mas quem está me ouvindo, me assistindo aí, daqui a 5 minutos, ou 5 anos, 10 anos, durante o arrebatamento, se eu não estiver por aqui, o irmão Silvano vai estar organizando os cultos, né? O Neto vai estar também ajudando ele. Eu vou estar lá nas nuvens com o Senhor, mas os irmãos, alguns vão estar aqui. Mas entenda, então qualquer pessoa que está ouvindo essa mensagem, talvez isso vá fazer com que você se identifique com algumas características de como uma pessoa que não conhece a Cristo, como ela pensa, como ela raciocina. E se você é salvo, isso vai ajudar você a entender como uma pessoa, se você se esqueceu, porque você era uma pessoa perdida um dia, como eu era, lembra? E vai ajudar você a entender como uma pessoa que não tem Cristo como Salvador, como que ela pensa, quais as desculpas, quais os empecilhos, quais as coisas que ela vai levantar, que vai trazer à tona. Então vai ser útil para todo mundo, basicamente. O ponto de partida aqui é justamente a salvação da família de José. Estamos vendo aqui como a salvação é ilustrada ou retratada nos irmãos de José. E aqui a gente leu esse trecho no capítulo 45, que fala sobre a salvação definitiva. Eu não falo salvação espiritual, eu falo salvação no caso que eles iam morrer de fome. Estavam numa época em que os 7 anos das vacas gordas haviam passado 2 anos das vacas magras, e havia mais 5 anos ainda, mais ou menos, e não tinha chuva, não tinha água, não tinha comida, não tinha colheita, a coisa estava complicada, eles estavam perdidos, iam morrer de fome.
Então eles foram salvos aqui. O versículo 18, a gente tem aqui o Faraó falando, e tornai a vosso pai. Ele falou, olha, faz o seguinte, vão embora para Canaã, voltem para o seu pai, versículo 18, e as vossas famílias, e vinde a mim. Ele falou, vão, vocês irmãos aqui, vão, mas voltem. Porque vocês voltem para cá, vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Ele falou, olha, vocês vão, tragam suas famílias, seu pai, seus filhos, suas mulheres, traga todo mundo, e vocês aqui, eu vou dar o melhor da terra. Semana passada nós vimos que eles foram dados o quê? A terra de Gósen. A terra de Gósen era a melhor terra do Egito, era essa terra. E é essa terra aqui que o Faraó estava se referindo. Ele falou, eu vou dar o melhor da terra, a melhor parte da terra, eu vou dar para vocês. E vocês vão comer da fartura da terra. Isso para pessoas que estavam saindo lá de Canaã, atravessando o deserto, para comprar comida, para poder voltar, para não morrer de fome. E o Faraó falou, não, vão, agora voltem, que vocês vão ficar aqui. E no versículo 20 ele fala uma coisa impressionante. Versículo 20 fala assim, e não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios. Ele fala assim, não vão se carregar, não vão encher os seus carros com tudo. Traga suas famílias, traga o básico. Mas e os nossos bagulhos? São os utensílios. E as nossas coisas? E a nossa mobília? Como é que fica as coisas, nossos trecos, nossos bagulhos? Como é que fica isso daí? E o Faraó falou assim, não vos pese coisa alguma. Falou assim, não precisa carregar tudo. Não precisa se sobrecarregarem, ficarem sobrepeso, esquentarem com isso. Por quê? Porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Ele falou assim, olha, não esquentem, não vão trazer os seus televisores de 30 polegadas, não. Deixa lá, que aqui vocês vão ter um de 60 polegadas. Não vão trazer os seus frigobares, não, que aqui você vai ter uma geladeira com 3 portas. Pastor, existe geladeira com 3 portas? No Egito existia. Tá? Não traga os seus fusquinhas velhinhos, aqui vocês vão ter carros do ano. Não traga as suas roupas furadas e velhas, aqui vocês vão para o shopping comprar tudo novo por minha conta. Ele falou, não se preocupe com isso. Agora, lembrando que aqui está retratando o quê? A salvação do povo. E muitas vezes, como crentes, a gente tem que ter essa atitude. A gente tem que ter essa atitude de perceber que aquilo para o qual Deus nos chama é muito melhor do que aquilo que nós estamos saindo, deixando para trás. Seja do ponto de vista que nós vamos um dia deixar esta terra, ou pela morte ou pelo arrebatamento, e para os que são salvos, nós vamos para algo infinitamente melhor, incomparavelmente melhor. É como se Deus falasse, não vos pese pelos vossos trecos aí na terra. Não fique se limitando, se preocupando, se pesando, se ancorando com as coisas do mundo, que eu tenho coisa muito melhor para você. Ou até no chamado, eu falo, olha, você que é salvo, você que já foi salvo, esquece, siga o meu chamado. Talvez tenha algumas coisas que você vai ter que deixar para trás, mas sabe de uma coisa? Eu tenho coisa muito melhor para você. Amém. Eu tenho muito melhor. Não vos pese os utensílios, que vocês vão ter o melhor da terra. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, fala assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Sabe, Deus quando chama a gente, seja para um chamado aqui na terra, seja para a salvação, seja para ir para o porvir, entrar na glória, o que a gente vai ter, aonde Deus nos chama, é muito melhor do que aquilo que Deus nos deixando para trás. É incomparável. E muitas vezes nós nos prendemos a carreira, a dinheiro, a estudo. Nada de errado com carreira, estudo, dinheiro, nada de errado com essas coisas, gente. Mas muitas vezes a gente faz com que aquilo nos pese. O Faraó falou, não vos pese coisa alguma. É bem capaz que talvez eles queriam levar nos carros, essas carroças aqui, que o Faraó falou, leve essas carroças, essas carruagens aqui, e tragam suas famílias. Era bem capaz que iam encher tanta coisa, que não dá para ir não, que não cabe tudo. Não cabe, porque só minhas esposas e meus filhos, e as fraldas, e os brinquedos, e não vai dar para ir, porque não dá para carregar tudo. Aí o Faraó falou assim, não vos pese os seus utensílios. Não, as coisas, utensílio quer dizer coisas que você usa. Não vos pese sua bagagem. Sabe por quê? Aqui no Egito, vocês vão ter o melhor do Egito. Deixe o que tem para trás, porque o que tem aqui no Egito é muito melhor. Anos atrás, eu nem sempre estive tempo integral no ministério. Eu tinha um emprego secular, trabalhava secularmente. E em 2003, eu larguei o trabalho secular
e comecei um ministério de tempo integral. Muitos, inclusive na igreja, os menos espirituais, achavam estranho, você vai trocar o certo pelo duvidoso. Quando eu entrei no ministério de tempo integral em 2003, eu não tinha 1 centavo de salário. Eu larguei o emprego, eu recebia tudo certinho, e no outro mês eu não recebia mais nada. É muito fácil nessas horas você olhar para os utensílios e você deixar que as coisas desse mundo lhe prendam. Mas sabe uma coisa? O que eu tenho desse lado é e tem sido e sempre será muito melhor do que eu tinha do outro lado. Em todos os sentidos. Então, nós temos que aprender a não nos deixar apegar, essas coisas não nos pesar. Deus lhe chamou você para alguma coisa, não fique pensando naquilo que você vai deixar para trás, mas olhe na frente aquilo que Deus vai lhe dar. E eu não estou falando dar em termos de dinheiro, que, né, infelizmente hoje em dia bênção é escrito com S cifrão, né? Mas não, bênção é com C cedilha, não é com S cifrão. Então nós temos que ter cuidado e ter essa mentalidade que o Faraó falou, não esquentam com as coisas e vocês venham que vocês vão ter o melhor do Egito. Vinde a mim e vos darei o melhor da terra, vai ser seu. Então, nós temos que ter. Mas isso aqui é salvação, e como começou a salvação definitiva, salvação da fome, salvação da extinção, que a família morrer, como muitas pessoas morreram naquela época. Então, nós vamos fazer uma comparação a partir do capítulo 42, de algumas características com os irmãos de José e sua família, e como essas características refletem na vida de uma pessoa perdida, alguém que não tem salvação, e como isso reflete na salvação. Olha comigo então, vamos voltar para o 42, Gênesis 42, vamos voltar alguns capítulos, e vamos olhar o versículo 5 do capítulo 42 do livro de Gênesis, que diz o seguinte: assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. Nós vimos isso algumas semanas atrás, estão recordados esse mesmo versículo, mas fala que eles foram. Por quê? Qual a semelhança que nós temos aqui entre esse episódio na vida dos irmãos de José e salvação? Bom, tanto os irmãos de José como a pessoa perdida, ambos eles habitam numa terra árida. Terra árida. Aqui fala que lá se foram eles comprar o quê? Comida. Por quê? Porque havia fome na terra de Canaã. Eles tiveram que sair de Canaã porque lá não tinha alimento, eles foram atrás de alimento. Eles partiram em busca de algo para comer. E assim que é o homem perdido. O homem perdido está sempre em busca de alguma coisa. Por quê? Porque existe um buraco no coração do homem. Esse buraco foi Deus que deixou esse buraco lá. Esse vazio. E o homem está sempre com fome. Ele está sempre sacioso. Ele está sempre querendo preencher aquilo, e ele fica saindo do seu canto e fica procurando. Por quê? Porque onde ele mora é uma terra árida, não tem alimento, não preenche aquele buraco, aquele vazio no coração do homem. E ele parte em busca. Por quê? Porque onde ele mora, onde ele habita é uma terra árida. E o mundo é um lugar árido, é um lugar vazio, e só oferece mesmo miragens. Você vê de longe aquele no sol refletindo na terra, você vê que parece ser água, aí você vai e não é nada, chega lá, está seco, do mesmo jeito. E muitas vezes é assim, o homem ele vai seguindo aquela miragem, achando que se tiver mais dinheiro, se conseguir chegar a um certo nível de riqueza, ele vai encontrar algo que vai preencher aquele vazio. Ele pode juntar 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, sabe uma coisa? Ele quer mais. Quer mais. Você vê aqui no Brasil esses escândalos, pessoas que roubam milhões e milhões, desviam milhões. Gente, é tanto dinheiro que eles não têm nem como gastar esse dinheiro todo. Sabe? Uma pessoa que desviou múltiplos milhões, o que você faz com tanto dinheiro? Especialmente quando é na baixa. É na baixa. Então, para que você se comprometeu tanto, se enrolou tanto, se complicou tanto? Para quê? Sabe por quê? Porque dinheiro nunca preenche. Muitas vezes é poder. Aquela ganância de ter poder, de ter coisas, ou às vezes não, se eu tivesse um carrinho, tem um carrinho que é um carrão, agora quer 2, quer 3, aí quer o mais novo, quer o importado, quer um que tem uma luzinha branca assim na frente que pisca, aí quer e nunca satisfaz, gente. Sabe por quê? Porque está querendo preencher uma coisa numa terra árida, uma terra seca, uma terra que não vai satisfazer, e o homem perdido é isso. Ele busca muitas vezes as promessas que o mundo faz, e o mundo promete muito, mas entrega pouco. E é a constante insatisfação do homem. Quem não tem, quer ter
E quem tem, vai querer mais. E é sempre assim. Quem não tem, quer ter. E quem tem, quer mais. E você nunca vai encontrar satisfação. Você não vai encontrar satisfação. Sempre, sempre, sempre. Isso aqui eu falo em termos materiais, mas especialmente também em termos espirituais. O ser humano foi criado, ele foi programado para buscar uma entidade divina mais alta. É só o homem moderno que foi educado, que foram para as universidades seculares e mundanas, que ensinaram o homem que Deus não existe. Você estuda os povos primitivos, que a gente chama primitivo, mas na realidade eles entendem muito mais do que a gente, muitas coisas. Todos eles estão buscando uma deidade. Muitas vezes é errado, na maioria das vezes é errado. Eles estão adorando a criação e não o Criador. Eles estão adorando o trovão e a chuva e o sol e a árvore, os animais e o rio e etc e tal. Mas o homem está sempre buscando. É só depois que o homem fica tão inteligente que ele decide que Deus, ou Deus com D minúsculo, que Deus não existe. Que ele, o homem, é um acidente, é uma coisa que aconteceu por acaso, que nada explodiu e criou tudo. Vai entender essa lógica, para mim não faz o mínimo sentido. Por isso que eu digo, às vezes os primitivos são mais avançados do que a gente em muitas coisas. Mas, então, a salvação é ilustrada na vida dos irmãos de José, no sentido de que eles estavam buscando. Moravam em uma terra árida, uma terra que não tinha alimento, que não satisfazia, não matava a fome. E eles estavam constantemente indo para o Egito para comprar alimento e voltava. Aí aconteceu o quê? Acabou o alimento, tiveram que o quê? Ir de novo. Por quê? Porque não satisfaz. Por quê? Porque eles estão sempre vivendo no deserto, numa terra árida. O que mais podemos traçar aqui, que ilustra a salvação? Vamos ainda no versículo 5. Assim, entre os que iam lá para o Egito, foram os filhos de Israel para comprar. Essa aqui é uma das grandes ilustrações. Eles queriam o quê? Eles queriam comprar. Eles queriam comprar. Comprar o quê? No caso aqui, comprar algo que iria satisfazer a fome deles. No caso, comida. Mas quando falamos aqui sobre religião, espiritualmente falando, o homem está sempre querendo comprar de Deus. Ele está sempre querendo merecer, pagar o preço por sua salvação. O grande diferencial entre religião verdadeira, que só tem uma, que é o cristianismo bíblico, o evangelho que temos na palavra de Deus, o que separa o cristianismo bíblico, a salvação em Jesus Cristo pela graça, e todas as outras religiões, todas, sejam elas de origem cristã, sejam elas de origem árabe, seja de origem asiática, seja de origem indígena, todas as falsas religiões, todas, essa é uma coisa. A religião correta, o evangelho verdadeiro, é Deus que fez tudo para a salvação do homem. Toda falsa religião é o homem que tem que fazer algo para Deus o salvar. O homem tem que ser batizado. O homem tem que ser membro de uma igreja. O homem tem que perseverar até o fim. O homem tem que se arrepender dos pecados. O homem tem que parar de não sei o que mais. O homem precisa começar a fazer aquilo. O homem precisa... Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Gente, Jesus pagou tudo. O evangelho verdadeiro, a salvação verdadeira, é que Deus, por Cristo Jesus, fez tudo. Pagou todo o preço para a salvação do homem. Sabe por que nós temos esse problema com os muçulmanos? Outra coisa, o problema com o muçulmano não é de hoje não, tá? Isso é tão velho quanto a religião muçulmana, que é uma coisa realmente diabólica. Mas sabe por que isso? Sabe por que eles estão matando, decapitando, executando, explodindo, fazendo o que fazem? Sabe por que eles fazem isso? É a forma deles ganharem salvação. Não somos coitados? Eles fazem isso, eles matam e morrem para conseguir graça, para conseguir favor com o Deus dele lá, tal de Alá, para ter entrada ao céu. Só isso. Veja bem, não é nada pessoal contra você, mas para ir para o céu eu tenho que decapitar você. Eu tenho que matar o seu filho, matar a sua filha, tocar fogo na sua casa. É o único jeito que eu vou para o céu. Eu preciso fazer isso, porque o livro sagrado deles, o Alcorão, prega, ensina, manda eles fazerem isso. Quando alguém fala para você que o Islã é uma religião de paz, quem está falando isso ou está mentindo ou não sabe o que está falando. Um dos dois.
Porque o Islã não é uma religião de paz, não é uma religião de tolerância, de convivência. Não é, simplesmente não é. Eu morei muitos anos na Inglaterra, convivi, tenho amigos muçulmanos, e os muçulmanos que são pacíficos e os muçulmanos que não são violentos são os muçulmanos desviados. São os muçulmanos infiéis, os que não seguem a religião dele, porque os que são fiéis, os que seguem a religião deles, estão aprontando aí. E esse é o problema que estamos tendo. Agora, por que isso? Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque estão tentando ganhar o céu. Estão tentando comprar, essa palavra que a gente vê aqui, eles foram comprar. O alimento aqui é o que? Algo que vai satisfazer espiritualmente, não é isso que em relação à salvação? Pois bem, aqui está retratando como essas pessoas do mundo, elas querem comprar a salvação. Ontem eu falei com um jovem na rua aí sobre salvação, ele falou, não, tem que perseverar até o fim. Eu falei, mas isso não é obras? É, mas eu não mostrei Efésios 2:8 que fala que não vem das obras? Mas tem que perseverar. Pronto, ele simplesmente ficou com um disco arranhadinho, coitadinho, repetindo aquela mesma coisa. Por quê? Porque foi colocado na cabecinha dele que ele tinha que fazer alguma coisa para ser merecedor da graça de Deus. Gente, se nós temos que merecer a graça, então deixou de ser graça. Paulo fala isso. Se a salvação vem das obras, não é mais graça. E se a salvação é pela graça, não é mais obras. Porque uma coisa anula a outra. Se eu dou um presente para você e cobro você, então não é um presente. Irmão, eu vou dar um presente para você, só que tem que pagar. Então eu não estou dando, eu estou vendendo. Salvação não é vendido, salvação não é uma compra. Salvação é um dom gratuito de Deus. É um presente de graça. De graça para quem recebe, mas para quem está dando, não é de graça. Como qualquer presente. Você dá um presente para alguém, quem paga é você. Quem recebe não paga nada. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem está dando a vida eterna é Deus. Então quem vai pagar a vida eterna é Deus. Ele paga esse preço. E qual é o preço da vida eterna? Uma vida perfeita sem pecado. Ninguém tem esse preço porque todos são pecadores. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para o mundo, nasceu como homem, foi tentado como homem, mas nunca pecou. Ele foi à cruz, dá sua vida em pagamento para que nós pudéssemos ir para o céu. Ou seja, Deus pagou. Falsas religiões dizem, não, quem paga é você. Quer ir para o céu? Então você pague. Você pague não fazendo isso, você pague não fazendo aquilo, você pague frequentando a igreja, você pague sendo batizado, você pague fazendo não sei o que mais, você pague. Peraí, então cadê a graça? Cadê o gratuito? Cadê o dom de Deus nisso, se eu estou fazendo por onde? Então salvação não é um prêmio, salvação não é uma transação, não é uma venda. É um dom gratuito. E quem pagou esse dom gratuito foi Jesus Cristo. Mas o homem perdido, você pode ver, primeiro, todo mundo, sem exceção, você vai evangelizar, que os evangelizadores aqui sabem nisso. Você falar com alguém, você tem certeza que vai para o céu? Se a pessoa falar, tenho, aí você pergunta, por que você acha que vai para o céu? Porque eu não sou tão ruim assim. Porque eu sou crente. Porque eu não isso. Porque eu vou para a igreja. Querendo o quê? Comprar. É o que está acontecendo aqui, ó. Comprar. Eles querem comprar. Primeira característica, nós temos então que fazer isso. A salvação não é uma venda, a salvação não é um prêmio, é um dom gratuito. E toda religião coloca um preço ou uma condição para a salvação. E o homem perdido sempre está buscando comprar e merecer. E claro, nunca vai, porque a salvação é pela graça. Olhe comigo no versículo 11 de Gênesis 42. A gente viu aqui que ambos têm a característica, os irmãos de José e a salvação, que moram numa terra árida que não satisfaz. Ambos querem pagar eles mesmos pela salvação. E ambos, tanto os irmãos de José como o homem perdido, e quando eu falo homem, também são as mulheres, tá bom? Sejamos inclusivos aqui. Ambos se enxergam como sendo bons. Muitas vezes você fala assim, você merece, de acordo com a palavra de Deus, você merece. Você não merece ir para o céu. Mas eu não sou tão ruim assim. Olha o que fala aqui no versículo 11. Isso aqui é José interrogando os seus irmãos. Eles não sabiam que era José. José sabia que eram eles, mas eles não sabiam que era José, seu irmão. E fala assim no versículo 11 de Gênesis 42. Todos nós somos filhos de um mesmo homem. Somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. Aqui eles foram acusados de serem espiões. E eles estão aqui se defendendo, dizendo, não, nós somos homens de retidão. Nós somos homens de retidão. O homem perdido quer sempre se mostrar mais íntegro do que ele é.
Agora imagine, nós somos homens de retidão. Tudo bem que nós mentimos, que nós planejamos matar o nosso irmão, que depois a gente vendeu o nosso irmão para a escravidão por 30 peças de irmão, mas nós somos pessoas de retidão. Nós somos gente fina. Eles eram pessoas de retidão. Gente, eles haviam conspirado para matar o próprio irmão. Eles haviam jogado o irmão num poço para deixar ele para morrer de fome e sede e jogado para lá. Aí vinha a caravana, os amalequitas, melhor ainda, em vez de matar ele e deixar ele morrer, vamos vender ele para ser escravo. E ele que se vire para lá. Aí chegaram para casa e mentiram para o pai e vinham mentindo esses 20 e tantos anos. Dizendo que José estava morto e José não estava morto. José foi escravo e Deus trabalhou na vida dele. Agora José era o primeiro-ministro do Egito. Você diria que isso são homens de retidão? Não, mas eles se achavam. O ser humano é assim. Por isso que eu sempre digo, antes que você possa levar alguém para Cristo, antes que você possa levar alguém à salvação, você tem que primeiro fazer o quê? Perder aquela pessoa. Você tem que primeiro levar aquela pessoa a entender que ela não é tão boa como ela pensa, que ela está condenada aos olhos de Deus, e que se ela morresse naquele instante, ela iria para o inferno eterno e não para o céu. Pronto. Se a pessoa acha que ela é boa bastante, que ela está comprando e merecendo a salvação dela, ela nunca vai ser salva. Por quê? Eu não preciso. Eu já paguei o preço, estou pagando o preço, eu não sou tão ruim assim. Muitas vezes se compara com alguém pior do que eles, né? Tem essa também. Não, eu não sou perfeito, mas se você vê o meu marido, se você vê minha esposa, meu vizinho, se você vê o cara do trabalho, ele é 1000 vezes pior do que eu. Vai você e vai ele para o inferno do mesmo jeito. Agora o triste é quando a pessoa com quem ele se compara como sendo pior do que ele, leva o nome de crente. Eu não sou tão ruim não, agora minha vizinha que é crente, quando ela e o marido se pegam, é prato voando, mobília quebrando, cada palavra bonita que sai de lá. Só vejo o cobrador lá Ô, dona fulana, vai pagar não? Aí a pessoa pensa, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu não estou devendo. Eu não estou me pegando com meu marido. Eu não estou... Ou senão, eu não sou perfeito, mas eu contratei um pedreiro, pintor, encanador, eletricista lá para casa. O cara fez um serviço mal feito, me cobrou a mais, falou que trocou, não trocou. Se diz crente. Pois é. Eu me sinto muito só aqui em cima. Estou falando sozinho, alguém sabe o que eu estou falando? Triste, pois é. Então, ambos os irmãos de José, quanto a pessoa perdida, eles se enxergam como sendo os bons. E quando são confrontados com o pecado, a primeira reação que eles têm é se comparar com pessoas piores do que ele, para eles se sentirem melhor. Tá? Então, essa é outra característica. Sabe uma coisa? O inferno está cheio de gente boa. O inferno está cheio de gente boa. Porque ninguém vai para o céu porque é bom. Vai para o céu porque é lavada pelo sangue de Cristo. Amém. Tem muita gente que tem uma vida mais reta, mais íntegra, mais correta do que muito crente. Triste, né? Os crentes os filhos de Deus deveriam dar um exemplo, um show de bola, que a sua luz brilhe para que os homens vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso nem sempre acontece, mas tem muita gente que tem uma vida mais íntegra que crentes, mas como nunca foram salvos, muitas vezes porque foram afastados do Evangelho pelo testemunho dos seus conhecidos vizinhos crentes, que deram mau testemunho que eles fazem. Isso ser crente, minha vida está melhor do que isso. Eu não falo essas coisas com minha esposa, com meu marido. Meus filhos não se comportam desse jeito. Eu não tenho gente batendo na minha porta cobrando coisa que eu não pago há 6 meses. Se isso é ser crente, eu estou muito bem, obrigado. E por causa daquilo, eles não querem saber de Cristo, morrem e com toda a sua integridade e retidão vão para onde? Direto para o inferno. Pois é. Devemos deixar nossa luz brilhar para que os homens glorifiquem o Pai que está no céu. Olha comigo no capítulo 42 de Gênesis, o versículo 16. Versículo 16 diz assim: Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos,
e vossas palavras sejam provadas, se a verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias, e pô-los juntos em prisão 3 dias. Os irmãos de José ficaram presos 3 dias. Acabamos de ler aqui. Ficaram presos. Durante esses 3 dias, eles não faziam a mínima ideia do que ia acontecer com eles. Eles não sabiam se iam ser executados, torturados, jogados às feras. Eles não faziam a mínima ideia do que ia acontecer. Eles sabiam de uma coisa: foram acusados de ser espiões e estavam presos. Isso aqui mostra o quê? Que ambos os irmãos de José, como o mundo perdido, eles vão colher aquilo que plantam. Eles vão colher aquilo que plantam. E esses dias que eles passaram aqui foram dias de angústia, perturbação, ansiedade. Como disse, eles não sabiam qual seria o fim deles, mas eles estavam, de fato, sendo o quê? Estavam sendo castigados. Pelo quê? Algo que fizeram anos e anos e anos e anos atrás. Quem colocou ele na prisão foi quem? José. José estava dando um recadinho para eles. Só que eles não sabiam que era José. Eles não sabiam o que aconteceu com José. Em outras palavras, eles estavam sendo castigados, sim. Estavam presos, sim, por algo que eles não sabiam o motivo. Eles não sabiam o motivo. Eles desconfiaram. Lembra que a gente viu semana passada? Eles disseram: isso aqui está acontecendo com a gente, foi porque a gente fez aquilo com José. Mas eles não sabiam que era José. E muitas vezes as pessoas do mundo estão sendo castigadas também, estão tendo problemas, dificuldades, e elas não sabem por que é. Elas não entendem o que está acontecendo. Vem problema na vida deles, vem complicação na vida deles, no casamento, finanças, pode ser doença, ou problemas financeiros, no trabalho, enfim. Eles têm problemas e problemas e problemas, e eles não entendem o porquê aquilo está acontecendo. Eles acham que é azar, acham que é a crise. Gente, essa história de crise, quando eu trabalhava circularmente 15 anos atrás, crise vem e vai. A história do mundo é crise, tá? Toda hora tem crise. Crise vai, mas vem outra. Quando acaba uma, começa outra. E eu lembro que eu estava lá, e muita gente, no correr dos anos, devido à crise, foi cortado o cargo, foi demitido, uma coisa ou outra, e eu sempre lá. Por quê? Porque Deus está em controle. Amém. E se por acaso eu fosse demitido, Deus está no controle. Agora, a gente que tem um relacionamento com Deus, que Ele é o nosso Salvador, nosso Pai, a gente pode ter um relacionamento e a gente pode descansar nisso. O mundo perdido não. O mundo perdido, eles não tem pai, não tem um salvador, não tem um provedor, eles estão sozinhos. Agora, Deus muitas vezes traz esses problemas para a vida das pessoas, porque Ele está manobrando as pessoas para um lugar na vida deles, uma posição onde eles vão buscar Deus. Às vezes é preciso Deus colocar você lá no fundo do poço para você olhar para cima. Porque enquanto a gente está no fim do poço, a gente olha para frente, para trás, para o lado, tudo quanto é que a gente olha. Então Deus tem que descer a gente num poço bem fundo. Você olha ao redor, não tem nada, só tem como olhar para cima. E o que está acontecendo aqui é justamente isso, que Deus está colocando os irmãos dele numa situação, eles estão numa terra estranha, eles estão acusados de ser espião, que é uma acusação muito grave, estão presos, e o grande chefe lá, o José, que eles não sabem que é o irmão dele, está dizendo: vocês são espias. Pronto. Então Deus está começando a fazer o quê? A trabalhar no coração deles. Então, sabe, Deus às vezes, os perdidos e salvos também, Deus às vezes tem que manobrar a gente para colocar-nos num lugar onde onde a sua voz vai parecer mais alta. Tem um ditado que fala assim, que na bonança a voz de Deus é um cochicho lá longe. Mas nas dificuldades a voz de Deus é bem alta e clara. Pois é, exatamente isso. Deus às vezes tem que... Quer uma dica? Aumente o volume para você não precisar causar Deus a colocar você no fundo do poço para você ouvir a voz dele. Amém. Deus, dá para ouvir direitinho aqui, não deve descer lá embaixo do poço não, deixa aqui em cima que eu estou ouvindo. Pode falar que eu estou ouvindo. Amém. Agora, quando a gente faz assim, Deus fala: ah é? Tá bom. Aí começa a descer. Isso é lá embaixo do poço. Lá embaixo, aí você tira a mão do ouvido.
Tá? Então aqui o que está fazendo isso justamente com ele. E outra coisa, Jacó e a família deles, que ficaram em Canaã, eles faziam ideia do que estava acontecendo com os irmãos? Quer dizer que não tinha Twitter, Facebook, Messenger para lá, da prisão, mandar... Não. Sabiam, se estavam voltando, tinham se perdido, não sabiam de nada. Estavam completamente alheios ao que estava acontecendo. E muitas vezes o crente olha para o descrente, e é triste, mas tem crente que olha para o descrente e tem inveja. Olha para o descrente e vê, rapaz, olha a vida dele, que maravilha. Eu queria ter o que ele tem. É muito triste o dia que um crente olha para o descrente e sente inveja no coração. Mas acontece. É um péssimo, péssimo sinal, mas acontece. Só que a gente está vendo de fora, a gente não faz ideia, como a família de José não fazia ideia do que estava realmente acontecendo com os irmãos. A gente não sabe o que está acontecendo na vida das pessoas. Por fora está tudo assim, ó, é igual o falso book. Eu vou falar no falso book? Pois é, o falso book, né? Só posta foto toda maravilhosa. Aí você pensa, nossa, como a vida dele é maravilhosa. No falso book tudo é maravilhoso. E a gente não sabe, a gente vê alguém assim, eita, carrão, que maravilha. Vai ver a prestação que ele paga no carrão. Está com 3 meses atrasado, se a Blitz para, toma, e levanta para casa a pé, vergonha, e aí? Eita, que casona, não tem nem como, está com um lugar atrasado faz 3 meses. Eita, que geladeira vazia, não tem uma azeitona na geladeira, não tem, secou. Inclusive cortaram a luz, está desligada a geladeira, porque não pagou a conta. Mas está lá com o carrão. Gasolina? Não tem, mas está com o carrão parado na frente de casa, para todo mundo ver. Então a gente vê e fala, eita, a gente não sabe. A gente não faz ideia do que está acontecendo no coração, na cabeça, no bolso, dentro das portas fechadas, a confusão que tem. Que a escola das crianças atrasada, que precisa de remédio, mas não tem, porque gastou com dinheiro, que não tem, que... Tá, então a gente só vê o que está por fora, a gente não vê o que está por dentro. Como a família dos irmãos de José, às vezes a realidade está escondida, camuflada, enterrada, mas uma coisa saiba, todo mundo colhe o que planta. Isso é uma lei espiritual que não tem como fugir. Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mesma coisa, plantou, colheu. Bom. Aí ele continua dizendo lá em Gálatas 6, aquele que planta para o espírito colhe vida, o que planta para a carne colhe corrupção, ou no caso morte. Então é uma lei. Uma lei. Você vê alguém plantando para a carne, ele vai colher corrupção. Nem pense que não vai. É como se dizer, alguém plantou uva e cresceu um pé de pêssego. Não tem como. Não vai acontecer, isso não existe. Mesmo falando sobre crentes, é a mesma coisa. Os perdidos, quando pecam, eles recebem o salário e a consequência do pecado, que é o quê? Que é a morte. Não somente física, mas a morte em todas as suas facetas, em todas as áreas da vida. O Filho de Deus, o salvo, o crente, quando peca, ele é açoitado por Deus. O que foi que Deus fala lá em Hebreus capítulo 6? Eu açoito todo o que recebo como filho. Mas recebe. Então muitas vezes a gente vê, a gente não vê os açoites, mas estão lá. Estão lá. E se não for açoite de disciplina, então é o salário do pecado que é a morte. Mas está lá. E Deus sempre traz à tona. Mais cedo ou mais tarde Deus traz à tona. Não vai custar muito tempo não. Então, algumas das pessoas mais deprimidas no mundo, está cheio de dinheiro, tempo, liberdade, e são as pessoas mais deprimidas. Você sabe o país com mais alto nível de suicídio do mundo? A Suíça.
A Suíça? Suíça! Nível de vida altíssimo, paraíso. Todo mundo quer morar na Suíça, que lá é um paraíso na Terra. Pois é no paraíso na Terra que tem o mais alto índice de suicídio. Os segundos países são os países escandinávicos, Noruega, Dinamarca, Suécia. Também outros paraísos da Terra, onde tudo é maravilhoso e todo mundo espirra flores e o lixo tem cheiro de rosas e o lixão lá é uma coisa incrível de você ver. Pois é o segundo lugar com o maior número de suicídios. Por quê? Porque as pessoas mais tristes do mundo, muitas vezes, são aquelas que são mais abastadas, são mais cheias de tudo. Você vê esses ídolos que o mundo tem, esses cantores e atores e tal e coisa. Estão todos se drogando. Por quê? Tem um vazio aqui, ó. Eles têm dinheiro. Eles têm tempo, porque dão um showzinho aqui e passam um tempão sem fazer nada. Então tem tempo, são ansiosos, tem grana, tem tudo. E fazem o quê? Álcool, drogas, se acabando. Por quê? Porque não tem paz. Eles estão literalmente numa cadeia. Estão presos. Estão presos. Tem pessoas que têm tudo. Casa, emprego, dinheiro, saúde, tem tudo. Mas só vive deprimido. Sabe o que é isso? Deus colocou essas pessoas numa cadeia. Para quê? Para chamar a atenção delas. Como eu disse, Deus manobra a gente numa situação. Eu vou dar um exemplo meu e da irmã Simone, que aconteceu com a gente. A gente morava na Inglaterra. A Simone estava muito... Eu já tinha morado lá muito mais tempo, ela estava recém-chegada lá. Muito deprimida também. Fazer o quê, né? Mas foi esse isolamento que causou com que, quando nós encontramos uma certa família de missionários lá em Londres, na Inglaterra, a gente estava pronto, mais a irmã Simone do que eu também, estávamos prontos para abrir e receber. Se aquela mesma família tivesse sido colocada junto da gente, em outras circunstâncias, talvez não teria dado em nada. Mas Deus manobrou a gente dentro de uma prisão para nos preparar para aceitar a palavra de Deus. Então Deus faz isso, Deus manobra. E o crente rebelde, muitas vezes, Deus vai querer manobrar você para colocar você num lugar, vai açoitar você, para colocar você num lugar onde você vai dar aquela arrependida, você vai se consertar, você vai enxergar, dar uma guinada. Isso é Deus agindo, porque se não fizer isso, só embora para a destruição. Então é isso que Deus faz, Ele coloca a gente na cadeia para chamar a nossa atenção, dar uma puxada de orelha, dar uns tapas no pé do ouvido da gente que nós estamos precisando receber. E por última coisa essa noite, rapidinho, Gênesis 42, 21. Ambos têm consciência pesada, despertada pelas dificuldades. Olha o 21 que fala. Então disseram uns aos outros, eles na cadeia, presos, na verdade somos culpados acerca do nosso irmão. Olha só, olha que interessante. Eles estão presos lá, sentados na cela, dizendo, sabe uma coisa, sabe por que está acontecendo isso? O que a gente fez com o nosso irmão, José no caso, continua. Pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não o vimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. Veja bem. As dificuldades que eles estavam passando, despertou a consciência pesada neles. Era Deus ensinando a lição. E quando Deus ensina a lição, e Ele vai ensinar a lição, Ele sempre vai trazer à mente o porquê. Aí nós temos uma escolha. O salvo. Ou eu vou aceitar isso e fazer como eles fizeram. Eu vou aceitar isso e vou mudar. Ou eu vou recusar aquilo. Vou negar aquilo. Para o perdido, quando vem a convicção, dia 21 de junho de 1991, convicção, sabe o que eu fiz? Fui salvo. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Dia 21 de junho de 1991. Bum, aconteceu. Por quê? Deus me manobrou num lugar. Me colocou num lugar. Eu poderia ter dito não, mas eu disse sim. Tá? Então, esse é um paralelo que nós temos aqui. Deus vai manobrar as pessoas. Por isso, digo duas coisas. Número 1, nunca desista de tentar
testemunhar ou levar o evangelho para alguém, mas ao mesmo tempo, tenha paciência. Tenha paciência. No meu caso, sabe quanto tempo demorou do começo, quando conhecemos essa família, até eu aceitar Cristo? Foi 1 ano, gente. 1 ano. 1 ano. Agora, tem gente que pode ser menos tempo. Mas se foi mais ou menos tempo, vai tudo depender da manobra. E Deus, às vezes, usa pessoas diferentes para fazer muitas manobras. A Bíblia fala que uns plantam, outros regam e outros colhem. E a gente não sabe qual é a nossa etapa. Eu estou aqui plantando ou estou aqui regando? Ontem, no centro para evangelizar, algumas pessoas ouviram o evangelho, mas não foram salvas. Bom, ali foi o quê? Foi plantar. Outras pessoas você encontra, elas já têm conhecimento do evangelho, mas não são salvos. Você vai ali só regar. E tem gente que você fala que você colhe. Qual foi o mais importante? Os 3 foi importante. A Bíblia fala, uns plantam, outros regam e outros colhem. Mas quem colheu foi porque alguém regou. Quem regou porque alguém plantou. Talvez alguém deu um panfleto para alguém, achou no chão e leu, a semente está lá. Aí vem alguém e explica, mas a pessoa não entendeu direito. Aí depois ela pensa, encontra com alguém que leva ela a Cristo. Ou pode ser que tudo acontece na mesma hora. Mas tudo glória a Deus. Tá? Mas Deus ele vai usar, ele vai despertar a consciência da gente para trazer convicção. No caso, para o perdido de que ele é perdido, e para o salvo, que está em rebeldia, ele vai trazer essa convicção. E quanto mais a gente rejeita, mais problemático fica a nossa situação. Nós temos que abraçar aquilo e resolver. E o exemplo perfeito que a gente vê na evangelização, que a gente vê pessoas em vários estágios do conhecimento. Agora, o perigo que acontece é quando Deus vem, traz aqui a convicção, desperta a consciência, a gente corre para Deus, aí começa a ler a Bíblia, começa a orar, e vai para a igreja, e começa a evangelizar, aí a coisa melhora. Aí o que você faz? Melhorou. Você para de ler a Bíblia, vai para a igreja, aí Deus fala, a coisa piora. Aí você corre para a Bíblia, vai para a oração, aí a coisa melhora. Aí você faz o quê? Aí você fecha a Bíblia. Aí fica com cada ida e vinda, a coisa fica pior. Não tem um arame, você pega um arame, você faz o quê para quebrar o arame? Quebra, não é assim? A cada dobrado do arame, ele fica mais fraco, até que ele quebra. Jesus falou o quê? O segundo estado é pior do que o primeiro. Deus traz uma situação, manobra a gente, oh Deus! Quando a coisa melhora um pouquinho, a gente dá as costas para Deus. Aí Deus piora, você volta, Deus! Chega uma hora que isso é perigoso. Inclusive para quem é perdido. Sabe para que vai servir o grande trono branco, o julgamento do grande trono branco lá em Apocalipse? Sabe o que vai servir? As pessoas ali do grande trono branco só vai ter quem for perdido, não tem ninguém salvo lá. E as pessoas vão ser julgadas de acordo com suas obras e de acordo, por exemplo, quantas vezes ouviram o evangelho e recusaram. Vão prestar contas. Eu falei com um jovem ontem. Triste. Falei, deixei bem claro. Ele entendeu, tudo piada para ele. Se dizia crente, hein? Eu falando com outros jovens atrás de mim fazendo graça. Por último, ele pegou o panfleto. Eu falei, você não só recusou a palavra de Deus, você está rasgando a palavra de Deus, você vai prestar conta disso, meu jovem. Nossa, pastor, como você é cruel. Eu queria atiçar a consciência dele. Por quê? Porque eu sou ruim? Também porque eu sou ruim. Mas para ver se ele reagia, gente. Ali estava um jovem que ele se dizia que ele falava, eu sou da igreja tal. Eu não vou dizer que ele disse que era da Assembleia, porque não seria ético. Mas ele falou que era da igreja. Isso não é reflexão na Assembleia, é reflexão nele. Ele se dizia ser de uma igreja, se dizia entender a palavra, estava atrapalhando os amigos, os colegas dele de ouvir o evangelho. Eles foram salvos, ele não. E ela pegou e rasgou. E saiu rindo.
Aí eu deixei barato. Eu falei, tá vendo isso aí? Você recusou a palavra de Deus, você rasgou a palavra de Deus, você vai prestar contas. Eu realmente espero que ele tenha, desde ontem, tenha dormido. Passou a noite inteira assim, eu quero que ele esteja aperreado com a consciência, endoidando o juízo dele. Para quê? Para ver se ele, se não é salvo, outra coisa, ele não era salvo. Como você pode dizer isso? Eu posso dizer isso porque ele falou que ele ia para o céu porque era uma boa pessoa. Porque não faz isso, porque não faz aquilo, porque vai para a igreja. Bom, sinto muito, de acordo com a palavra de Deus, você não é salvo. Então eu fiz a melhor coisa, dando essa lapada na consciência dele, foi o melhor que eu pude fazer, para ver se ele acorda e enxerga a situação que ele está. Amém. Porque senão, se ele continuar assim, o dia que ele encarar a morte, acabou-se, não tem mais jeito. E sim, eu sou ruim também tem essa. Resumindo, não é difícil a gente perceber que as mesmas coisas que afligem os perdidos também afligem os salvos rebeldes, desobedientes. Não é interessante? Todas essas coisas que nós vimos aqui no capítulo 42, a gente viu aqui que eles habitam em terra árida. O crente rebelde, o salvo rebelde, habita em terra árida. Por quê? É Deus lá, ó, aridando tudo para eles. Eles querem eles mesmos fazer por conta deles, tudo, independente de Deus. Eles não se enxergam como são. Lembra domingo a mensagem qual que foi? Seja quente, seja frio, não seja morno. Por quê? O morno é aquele que não se enxerga como ele realmente é. É exatamente isso que o crente rebelde faz. O crente rebelde vão colher o que plantam, e o crente rebelde tem que ter essa consciência apertada. Por isso que, na mesma medida, é muito difícil você identificar um crente rebelde diferenciar de um perdido. Você pega um crente rebelde e uma pessoa perdida, você olha para um, você olha para o outro. Lembra Ló? O único motivo que nós sabemos que Ló, o sobrinho de Abraão, é salvo, é porque lá em Pedro fala que Ló era salvo. Mas se não fosse Pedro que colocou lá que Ló era salvo, ninguém dizia que Ló era salvo. Por quê? Porque era um crente carnal, rebelde, desobediente, e a vida dele era igual a vida de uma pessoa perdida. Sem tirar, sem pôr nada. Digo mais, muitas vezes o crente rebelde tem uma vida pior do que o perdido. Então nós temos que ter cuidado. 2 Coríntios 5:10, vou terminar com esse versículo aqui. Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A diferença entre o perdido e o crente é que o perdido vai para o fogo do inferno. E o salvo, ele vai encarar Jesus no tribunal de Cristo, para receber o que ele fez no corpo, bem ou mal. Vamos orar. Pai amado, abençoe nossa pregação de hoje, que o Senhor possa usá-la